Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet para o Brasil e o mundo inteiro. O nosso muito obrigado pelo carinho da audiência nesta terça-feira. Para quem não está na Baixada e está vendo o programa pela internet, venta muito na Baixada Santista e frio. Vamos falar do Palmeiras, né? Apesar da instabilidade, o Palmeiras segue confiante na vaga para a Copa Libertadores da América e também na luta pelo bicampeonato brasileiro. Tem muita gente falando que o Palmeiras está em crise, e o Felipão falou o seguinte: vocês estão colocando pelo em ovo e vamos levando. Olha, o Rogério Ceni chegou, falou o seguinte: eu acredito nesse elenco, acho que o Cruzeiro tem potencial para estar numa outra situação, e os jogadores apoiaram, porque a diretoria fez uma consulta. O que vocês acham do Rogério Ceni? E todo mundo falou, excelente. Aí o Rogério brincou, falou, excelente até eu escalar o time, porque 11 vão ficar felizes. Quem fica no banco nunca fica feliz. Ele estreia contra o Santos, hein? E duas boas notícias para o Cruzeiro, ruins para o Peixe. Thiago Neves e o Fred, que tomaram o cartão, já estão liberados para enfrentar o Santos no domingo. Vou falar em Santos, o Santos inicia hoje uma preparação para esse jogo. E o São Paulo, depois da derrota para o São Paulo, ainda vai, é claro, trabalhar a semana inteira, porque uma derrota não tirou o Santos da liderança da competição, né? Mas a forma como o time foi escalado gerou muita polêmica, não jogou com lateral, e muita gente questionando, e nós abordávamos isso ontem, estatisticamente, foram 14 jogos. O Vitor Ferraz participou de 10 jogos dos 14, como titular. Dos 10, o Santos ganhou 8, empatou 2. Sem ele jogando, o Santos perdeu 2, empatou 2. Ou seja, sem ele em campo, o Santos não ganhou de ninguém. Perdeu 2 do Palmeiras e do São Paulo, empatou outras 2, uma inclusive com o CSA. E com ele no time, 10 jogos, foram 8 vitórias e 2 empates. Então, o Vitor Ferraz está invicto ainda no Santos nesse campeonato brasileiro. Deixa eu pegar uma boa tarde aqui da nossa bancada, meu caro Guido Bortolomás, o nosso comentarista. Boa tarde para você, tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. O Santos, primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, calmaria dentro do grupo. São Paulo fez uma reunião ontem com o presidente Pérez, acabou aparando as arestas com relação àquilo que vazou, porque a notícia saiu de dentro do Santos sobre a pedida do São Paulo de tirar a multa contratual que ele tem com o Santos de 10 milhões, para o ano que vem, porque ele falou que gostaria que essa multa não existisse mais a partir de 2020. E aí o Pérez ontem, numa reunião, acabaram entrando num acordo, ninguém sabe se vai sair ou não vai sair a multa, se essa multa vai ser retirada ou não, porque ninguém divulgou ainda a respeito disso. Mas é bem provável que o São Paulo deve ter ponderado a situação e o Pérez também aceitado o pedido do próprio técnico do Santos. Hoje, reunião importante do Conselho Deliberativo, a análise do balanço do primeiro trimestre, com dívidas altíssimas que o Santos está acumulando a cada ano, e hoje a informação que o Santos está devendo 630 milhões de reais. A dívida aumentou, foi para 630 milhões, e só no primeiro trimestre deste ano, o que o Santos tinha de crédito, que a tentativa era buscar 13 milhões de lucro, no primeiro trimestre, teve um prejuízo de 18 milhões. Folha de pagamento subiu 100%. A situação está ficando complicada dentro da Vila Belmiro. Olha aqui, se você pretende trocar o pneu do seu carro, venha para o Blanco Pneus. Ninguém vende pneu mais barato na Baixada Santista. E o Blanco Pneus tem ofertas incríveis. Aproveite, meu amigo. Na tela você vai conferir. Blanco Pneus, tem pneus para você com o melhor preço em toda a nossa região. E tem 2 lojas ali na Antônio Merica e em São Vicente. Olha aí, o pneu Aro 17 a partir de R$ 279. O pneu Aro 18 a partir de R$ 299. E não é só pneus do Blanco, não. A melhor revisão automotiva. Por exemplo, escapamento silencioso traseiro do Corsa a partir de R$ 64. Então, troque o pneu do seu carro e faça aquela vistoria completa, aquela revisão completa no Blanco Pneus. Ali na Antônio Merique tem 2 lojas para você. Blanco Pneus. Eu estou recebendo aqui o doutor Rafael Cobra, lembra que ele esteve aqui recentemente? Ia ter um grande debate na UAB aqui em Santos para discutir o racismo no esporte.
E depois nós combinamos com o doutor Cobra o seguinte, olha, após esse encontro, né, esse simpósio e tal, o senhor retornará ao programa para fazer um balanço do que foi discutido. E ele vai estar aqui hoje já para falar tudo isso. Mas antes eu pego boa tarde dele. Doutor Cobra, muito obrigado pela presença, tudo bem? Olá, boa tarde, Edson. Agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer participar. Boa tarde aqui aos colegas da bancada hoje, a grande audiência do programa Baixada Esporte. É um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho do que foi discutido nessa nossa reunião, tema bastante polêmico, e aí vamos abordar alguns casos concretos ocorridos aí recentemente no futebol e no esporte como um todo. Então daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. Material escolar mais barato, atenção papai e mamãe, como o Luiz Roberto, né? Nosso querido pequeno notável, já foi lá na Papelaria Almeida, comprou todo o material escolar para repor, porque afinal de contas, volta às aulas é agora. Papelaria Almeida, a gigante da Zona Noroeste, ali em frente ao cemitério da Areia Branca. Preste atenção nas ofertas da Papelaria Almeida. Põe no ar. Papelaria Almeida traz para você ofertas de arrasar. Lápis de cor Faber-Castell Kit, apenas R$ 9,99. Caderno universitário 10 matérias, licenciado, só R$ 9,99. Caderno 1 matéria, Tilibra, só R$ 4,99. Agenda Paper Tilibra 2020, apenas R$ 9,99. E a maior variedade de agendas Planner 2020. Papelaria Almeida, tudo de melhor e mais barato ainda. Papelaria Almeida. Muito bem, material escolar mais barato é na Papelaria Almeida. Olha, estivemos aqui com o Zé Carlos, secretário de Esportes de Praia Grande. Fez um balanço da participação da cidade nos Jogos Regionais. Também aqui o Hugo Dupré, presidente da FUPS, falou de Santos, campeão dos Jogos Regionais. Tivemos aqui recentemente também com o Galvão, que é o diretor de esportes da cidade do Guarujá. Fez um balanço aqui da participação da cidade. E hoje o Washington Luiz, o nosso querido carioca, que é homem forte do esporte em Cubatão, vai falar também da participação da cidade nos Jogos Regionais e fazer um balanço de como está o esporte na cidade. Carioca, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço, né? Uma boa tarde ao Guido aí também, ao doutor, ao Luiz Roberto. E é uma satisfação muito grande estar aqui no programa Baixada Esporte, de grande audiência, do qual eu sou fã, né? Sempre que posso assisto, porque tem uma importância muito grande em toda a Baixada, divulgo o nosso esporte também amador, não só o profissional. Então é uma felicidade muito grande estar aqui hoje representando o esporte da cidade de Cubatão. E Cubatão sempre foi uma referência no esporte. Atletismo, boxe, hand. O handball foi praticamente um nascedor, foi em Cubatão. Lá que surgiram as primeiras grandes equipes de hand na Baixada Santista. E a pergunta para você que está em casa, principalmente os munícipes de Cubatão. Como está o esporte hoje na cidade? E o Carioca vai fazer um balanço para a gente com a participação do Luiz Roberto, né? Que é o nosso raposa. O Luiz Roberto vai fazer um monte de coisa aqui hoje. Com certeza vai apertar o Carioca que nem parafuso, né? Eu já quero saber das notícias do esporte lá em Cubatão. Olha, você quer fazer aquela reforma em casa, um quarto planejado, uma cozinha planejada. Sua esposa merece, hein? Então você quer requinte. Ok. Você quer qualidade? É lógico. Mas você quer o quê? Preço. Se você quer as três coisas, está no único local. Casa Brasileira. Veja. A Casa Brasileira Móveis Planejados ajuda você a deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou e com um valor que cabe no seu bolso. A Casa Brasileira tem cozinhas lindas a partir de R$ 399 mensais. Sua casa completa pode ser parcelada em até 24 vezes. Assim tá fácil de deixar sua casa maravilhosa. Por isso, na hora de comprar, procure o lugar certo. Venha nos fazer uma visita, estamos te esperando. Casa Brasileira Móveis Planejados Santos, a sua loja. Bem, Baixada Esporte está de volta hoje, recebendo aqui o doutor Rafael Cobra, que vai fazer um balanço para a gente do que aconteceu nesse simpósio falando sobre o racismo no esporte. Doutor Cobra, dá para fazer um resumão? O que aconteceu nessa reunião aqui na UAB Santos sobre esse tema tão importante? Bom, Edson, de uma forma bastante resumida, nós tivemos um bom público presente, isso também já foi bastante interessante, ver o interesse das pessoas em abordar um tema bastante delicado, né? Vale destacar que nós não estávamos tratando tão somente da questão envolvendo racismo, mas sim também toda forma de discriminação, que é isso que as normas esportivas acabam repreendendo, né? Isso vale dizer, quer dizer, não só ligada a eventual cor de pele ou etnia, mas questões ligadas à homossexualidade,
a questões vinculadas à origem da pessoa, de nacionalidade. Então, hoje as normas esportivas estão preocupadas em combater toda forma de atos discriminatórios, sejam eles da natureza que sejam, certo? Então nós tivemos lá um debate bastante proveitoso, em alguns momentos até acalorado, e tivemos ali a análise de muitos casos concretos, né? Quais eram as consequências no passado, antes das alterações das normas esportivas, quais passaram a ser as medidas de rigor impostas, principalmente pela FIFA num cenário recente. Então ali a gente pôde abordar diversos aspectos, casos concretos, com as consequências e mostrando que, na verdade, o principal caminho, Edson, é a conscientização das pessoas que frequentam os ambientes esportivos de que esse tipo de medida é absolutamente reprovável, né? Então, a finalidade do esporte, a ideia principal do esporte é justamente integrar as pessoas, né? A sociedade, mostrar as diferenças, e é inadmissível condutas dessas no meio social comum, isso ser refletido no esporte, que tem justamente essa finalidade de integrar povos, eu vejo ainda como mais grave, né? Agora, doutor, uma situação que até a gente gostaria de abordar. Esse tipo de atitude do torcedor é somente no futebol ou nós já vimos em outros esportes? Porque a gente vê vôlei, basquete, natação, atletismo, futebol americano, e a gente não vê, né, tanta situação envolvendo essas atitudes de racismo. Isso aí está focado somente no futebol? Será que o grau de incidência é no futebol? Bom, certamente o maior número de casos concretos que a gente tem conhecimento, que são levados adiante, realmente aconteceram no futebol. Mas não é uma exclusividade da prática esportiva futebol. Vale dizer que as regras previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva para repreender esse tipo de conduta vale para todos os esportes, né? Então as punições vão desde o atleta que faça uma ofensa de teor discriminatório em relação ao árbitro, em relação ao outro atleta. Hoje as punições são elevadas, quer dizer, a punição mínima para um atleta envolvido numa situação dessa é uma suspensão de 5 jogos, pelo menos. Então, e a fixação de multa pecuniária também. Então, essas previsões valem para todas as modalidades esportivas e também para a manifestação feita pelos torcedores daquela determinada equipe. Um caso concreto que nós tivemos aqui no Brasil, relativamente recente, envolvendo uma outra modalidade esportiva, foi no vôlei, relacionado a um atleta que jogava, eu não vou me recordar a equipe que ele jogava, mas foi numa disputa contra o Cruzeiro, onde o atleta ele era assumidamente homossexual, e a cada vez que ele ia para o saque, o ginásio todo proferia lá expressões pejorativas à opção sexual dele, e o Cruzeiro acabou tendo uma punição pecuniária elevada, salvo engano, a proibição de jogar novas partidas naquele mesmo ginásio. Quer dizer, as punições elas são feitas de forma gradativa. E né? quando a mãe do jogador é ofendida, tem alguma punição? Esse é o que aconteceu. Não. A mãe do árbitro. Não. Eu acho que o maior coro que já se ouviu para um jogador aconteceu do PSG para cima do Neymar nesse final de semana. Foi uma situação ridícula e o mundo inteiro comentando. Porque passou o mundo inteiro a torcida do PSG ofendendo a mãe do Neymar através do jogador. Foi um negócio que eu nunca tinha assistido, nunca tinha visto na história do futebol. Esse tipo de expressão, que acaba sendo muito comum em estádio de futebol ao se referir lá à equipe de arbitragem... O VAR ajudou, agora estão xingando o VAR, não é mais o jogo do árbitro. Dividiu ao menos, né, o alvo. Essas acabam sendo expressões, claro, inapropriadas também, mas elas não têm uma finalidade de discriminar, de atentar diretamente àquela pessoa. É uma expressão ofensiva, também punível pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, como uma atitude contra o espírito esportivo, mas ela não tem a mesma conotação de uma atitude discriminatória, seja em razão de cor de pele, religiosidade ou questão xenófoba. São situações distintas, então devem ser tratadas de formas distintas também. Para o Santista especificamente, jogos da Vila Belmiro, admitamos que algum torcedor, um grupo de torcedores,
ofenda de forma racista algum atleta adversário. Que tipo de punição o Santos pode receber? Como eu disse, Edson, acaba isso vindo de uma forma gradativa. Quer dizer, num primeiro episódio de uma gravidade não tão elevada, acaba o clube sendo punido, evidentemente, com uma advertência, uma multa financeira elevada, mas com a reiteração de práticas nesse sentido, as punições elas podem ir desde a perda de pontos, numa primeira vez a perda de 3 pontos, isso sendo praticado novamente a perda de 6 pontos na tabela de competição. E se for um caso de extrema gravidade que se justifique, pode ser possível, inclusive, a exclusão da equipe de uma determinada competição e também o rebaixamento. Então veja que se a prática for reiterada por uma mesma equipe ao longo de uma competição, ela pode, inclusive, ser punida com rebaixamento. Você vê só que esse tipo de informação não é passado para o torcedor. Seria uma maneira de se fazer uma publicidade nos estádios de futebol antes do início de uma partida? Alguns fazem isso. Sim, mas deveria ser todos os clubes. Antes do início da partida, no telão, porque todos os estádios hoje têm telão, você fazer uma divulgação como essa, alguém falando, passando essa informação para o torcedor. Se ofender o jogador, se fizer esse tipo de atitude, o time pode perder pontos, o time pode ser rebaixado. Isso é uma maneira de você coibir também, porque o torcedor fala, epa, olha lá, você viu? Eles estão, uma vez, avisa duas. Eles estão avisando várias vezes até o torcedor entender. E aquela do tiro de meta, que o goleiro vai bater Isso e a daí, torcida... isso aí o CBF já recebeu. Luiz Roberto? Que é muito eu vou comum falar isso mais daí, nada. não é? Pô, fazer o quê, meu querido? No campo o cara faz o quê? Sopila, Edson. O cara brigou com a mulher, aí não fez algumas coisas, que nem o Guido. Aí que vai fazer o quê? Vai falar pro cara, seu... Pô, não é bem assim, cara. É normal, Edson. Não vamos querer endireitar o goleiro, mundo. doutor Não vem. Cobra. Hoje é multa na certa, né? Pelo amor de Deus. Hoje tem sido punida essa prática quando o goleiro vai bater o tiro de meta e há lá uma ofensa também. Mas eu, nesse caso específico, eu tenho uma opinião um pouco diversa do que vem sendo aplicado. Claro que não é uma medida bacana do grupo de torcedores, mas nesse caso eu não acho que a gente deva tratar com a mesma gravidade desses casos discriminatórios do racismo ou de qualquer outra forma, porque no caso específico você não está eventualmente ofendendo diretamente o goleiro por ele ter eventual opção sexual e tal. E sim, acabou sendo uma prática copiada dos campos mexicanos, né? Onde virou lá uma tradição, claro, desagradável, não é uma medida que deva ser estimulada, mas eu não acho que ela deva ser tratada como um ato discriminatório, punível de forma grave, tanto que essas punições têm sido punições por multa, né? Então, está sendo tratada como um ato que fere ali ao fair play, ao espírito esportivo, mas eu não enquadro e não vem sendo denunciado uma equipe que pratica esse tipo de conduta com a mesma gravidade dos atos discriminatórios. E desse encontro da UAB, perdão, Luiz Roberto, só para a gente concluir, o que de mais importante o senhor pode dizer que saiu desse encontro? Principal aspecto ali, acho que nós tentamos mostrar que, além da reprovabilidade desse tipo de conduta, a tentativa de conscientização, o principal é nós tentarmos usar o esporte justamente como uma ferramenta de coibir práticas desta natureza. Um exemplo muito feliz que foi trazido no nosso debate, talvez aí, os telespectadores tenham acompanhado já, foi o filme Invictus, que conta a história do Nelson Mandela, que se utilizou lá da equipe de rugby da África do Sul para justamente... Belo filme, hein? Maravilhoso. A história do filme, verídica, né? É maravilhosa. É justamente o esportivo sendo utilizado como uma forma de diminuir esses conflitos sociais. Então, acho que a grande lição que fica é justamente essa. O ambiente esportivo não admite condutas discriminatórias nesse sentido, devem ser punidas de forma severa, e o inverso, o esporte ele deve servir como forma de integrar os povos e não excluí-los, né? Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai... Pois Só não, colocar uma coisa rápida. Doutor, o senhor se lembra daquela imagem do Daniel Alves jogando... Sim. A banana? Da banana? O que refletiu para o senhor naquela imagem? O jogador fez certo mesmo? Pegou a banana, comeu, depois jogou a banana, casca? jogou a casca fora. Ele fez a atitude certa? O Daniel Ou Alves... o Daniel Alves ali, impressão pessoal minha, assim, ele teve uma presença de espírito, uma Não foi postura provocação, então? inimaginável. Ele,
quase que devolveu a provocação de uma forma sutil, bem-humorada, inteligente, mas também se posicionando, né? Mostrando que aquilo não era. Mas vamos admitir que realmente não é fácil ter aquela presença de espírito que o Daniel teve naquele episódio. Né? Ele que praticamente cantou a musiquinha, né? Lógico. Banana menina, tem vitamina. Para, Edson. Para com ele. Não é? Por isso que veio pro São Paulo. Ele teve um controle emocional muito grande. Agora, se me permite uma pergunta para o doutor, Fique à vontade. o senhor não acha que essa punição de apenas 5 jogos para um ato de racismo é insignificante? Tamanha gravidade? Porque eu entendo o ato de racismo como um dope. A gravidade é grande, porque a ofensa ela é muito forte, ela mexe com o emocional. Aí o cara pega 5 jogos só. Eu acho que para a punição de jogos teria que ter sido muito maior, porque a financeira mexe no bolso, mas dependendo do atleta, o clube paga. Agora, eu não sei se você concorda, Carioca, o doutor Cobra também, o Guido e o Luiz Roberto. A incidência de casos não parte, parte muito pouco de quem está praticando o esporte, seja qualquer modalidade. Como falou o doutor Cobra, vem da parte externa do evento. O torcedor, né? Aqueles que estão acompanhando o evento, mas casos assim, entre atletas, seja qual for a modalidade, existe. Mas eu acho que é infinitamente menor do que o que se registra com presença de torcedores. Né? Só para contextualizar a pergunta, realmente, mas quando eu falo que a punição é de 5 jogos, é a punição mínima, né? Ela fala de 5 a 10 jogos e é uma prática das infrações, das punições às infrações, que numa primeira vez que a infração é praticada, a pessoa, o infrator, seja apenado no mínimo. E claro que se aquele mesmo atleta reiterar uma prática dessa, a punição será maior e se isso for uma constante, ela vai sendo gradativamente aumentada também, né? Como se fosse um réu primário. Sim, é a mesma lógica de alguém que está sendo acusado numa justiça comum. Né? E é muito legal também que nas escolas possa ser passado às crianças, né, desde a formação, né? O respeito ao ser humano, o respeito ao próximo, porque essas crianças é que vão ser o exemplo lá na frente. É por isso que se você massificar campanhas falando a respeito disso, que isso já vem acontecendo, mas de um modo geral. Agora, para o esporte, você deveria massificar no esporte, no estádio. Sim. Já mostrar a dificuldade e os problemas que um clube pode ter com relação a essas atitudes dos torcedores. Isso já começa, porque quando ficou aquela lei de que se jogasse um papelzinho no campo, o clube ia perder o mando de campo, você vê que acabou isso. Você não está vendo o clube mais perder mando de campo. Por quê? Porque agora o cidadão toma qualquer atitude, do lado ali, foi ele aqui, é esse aqui, Dedo duro. É lógico. Ele quer proteger o time dele, aliás, cabe a pergunta, por exemplo, no caso do Grêmio, aquela moça xingou o Aranha. Sim. O Grêmio e a Câmara identificou a moça. Ela foi penalizada. Não o Grêmio. O Grêmio, embora também tenha entrado... Foi eliminado. Eu acho uma injustiça. Que o clube não pode ser responsabilizado por alguém, né, que impensadamente faça uma besteira ao pronunciar determinada palavra ou determinada frase. O clube fica à mercê de alguém lá. Mas o clube, o torcedor é a extensão do clube. Absolutamente irracional. Mas o torcedor é a extensão do clube. Se você identificar de quem partiu a ofensa, o clube teria que ser isento da punição, ou não? É que nesse caso do Grêmio, que foi bem emblemático por envolver aqui o maior clube do mundo, né, o da cidade, ele não foi somente aquela menina que a câmera acabou flagrando, tal, que fez a ofensa racial. Foi um grupo de torcedores, né? Era uma coletividade, daí o motivo pelo qual o Grêmio também foi punido, na época até com a exclusão. Era um jogo de Copa do Brasil, ele foi excluído. E vale destacar também que o torcedor que é identificado cometendo um ato desse, ele pode ser punido com a proibição de frequentar um estádio por até 720 dias. Quer dizer, ele fica 2 anos proibido de frequentar uma praça esportiva por ter se comportado de maneira inadequada desse tempo. Que é uma bela de uma punição, né? Com certeza. Eu entendo também porque uma massa como é a massa gremista, ela coloca 50 mil torcedores no estádio. Como é que ela vai ser responsabilizada por 50 mil? São seres humanos, pessoas que pensam diferente. Eu também concordo que a punição tinha que ser direto só para a pessoa que cometeu o ato. Muito bem, daqui a pouquinho vamos falar também aqui dos jogos regionais, a participação de Cubatão, atualizar as informações do Peixe, que pega o Cruzeiro no próximo final de semana.
Gente, hoje é terça-feira, dia de feirinha no Luanda Supermercados. A senhora que está em casa, o senhor que está em casa, não perca a oportunidade de ir até o Luanda e comprar produtos de altíssima qualidade. E você da área continental, pode vir, porque nas compras acima de R$200, o Luanda entrega em domicílio. Olha só a alface, 99 centavos cada. A batata doce, R$ 1,99 o quilo. Cenoura, R$ 2,79 o quilo. Laranja Pera-Rio, R$ 1,49 o quilo. A maçã gala, R$ 3,99. O tomate Carmen, R$ 3,99 o quilo. E olha a qualidade dos produtos do Luanda. Feirinha, toda terça e quarta, no Luanda Supermercados. Venha, faça suas compras no Luanda. Repitem, área continental. Acima de R$200, o Luanda entrega em domicílio. Luanda Supermercados. Vamos fazer o seguinte, uma pausa rapidinha, eu volto com o Carioca, com o Luiz Roberto. Luiz Roberto, tem algum registro aí? Ô, meu querido, que não tem gente vendo aqui. Olha, tá te mandando um abraço, o Alessandro lá em Cubatão, Isaías, grande Isaías, hein? Assessor lá do vereador, o comunicador do povo lá, e tá, Aguinaldo Araújo está meio sem voz, operou a vista. O Aston Luiz, professor Bacalhau, fala pro Edson que eu vejo cada vez mais ele fininho na TV. O resto eu não vou nem falar o resto. Então, um abraço a todos, a nossa querida cidade de Cubatão. Você que está aí ligado, vamos saber como é que anda o esporte em Cubatão, hein? O Luiz Roberto vem aqui. Não, vem nada. Raposa felpuda. Eu amo Cubatão. Já. Bom, de volta para mais um bloco do Baixado Esporte. Eu quero relembrar você que deu um pane no celular, não se preocupe, traga aqui na Top Center. São profissionais de altíssima qualidade, conhecem tudo, qualquer que seja a marca do seu celular, do seu iPhone ou do seu iPad. Eles consertam na hora, na frente do cliente. Eles estão há 10 anos no mesmo endereço, aqui na rua Oswaldo Cruz. Detalhe também, eles têm todo tipo de acessório para qualquer tipo de celular, iPhone ou iPad. É capa, película, carregador, bateria. E você pode pagar facilitado também com cartão de crédito. E o horário de funcionamento? É um horário flexível demais. Então, não importa onde você esteja, em que horário você esteja, porque eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15 para as 11 da noite. Dá para você trazer tranquilamente o celular e arrumar sem nenhum problema, tá bom? Então, traga qualquer problema que der no seu celular, traga aqui na Top Center. Tá vendo a direita do seu vídeo? É a entrada dos alunos da Unisanta. A Top Center fica ao lado da porta principal. Não tem o que errar. Top Center. Meus amigos, vamos falar agora um pouquinho dos jogos regionais e a participação da cidade de Cubatão, hein? Eu tenho na tela aí os números da classificação geral dos jogos regionais de Osasco, porque afinal de contas a gente tem aqui a performance, né, da nossa região. Santos foi campeã com 306 pontos, São Bernardo em segundo, São Caetano em terceiro, Osasco em quarto, a Praia Grande ficou em quinto lugar, o Zé Carlos já esteve aqui. Em sexto, Guarujá, também esteve aqui o Galvão, contando como é que foi a participação de Guarujá. Em oitavo ficou São Vicente, 87 pontos. Em 12º, Mongaguá, hein? Um dos menores orçamentos da Baixada Santista, belíssima participação de Mongaguá. Em 13º, Cubatão com 36, Peruíbe em 14º, Itaém em 15º e Bertioga, 20º lugar. Carioca, eu tenho a impressão que você não ficou satisfeito também com a performance de Cubatão nesses jogos, né? Na verdade, Guido, assim, a gente tem feito projeto para que a gente fizemos um projeto para que a gente tivesse ter um resultado maior. Mas pelas modalidades que nós levamos, nós fomos com poucas modalidades, nós obtivemos medalha em praticamente 60% das modalidades que nós levamos. Então, assim, com o quadro de atletas que nós levamos, as medalhas foram boas. A colocação não, porque muitas modalidades deixou de ir, né? Hoje nós estamos reavaliando a situação do ADOT, da Bolsa, né? Porque a gente encontrou alguns problemas internos, que está sendo revisto com uma nova comissão de ADOT de Bolsa, para a gente começar a reestruturar e com a certeza grande de que na próxima Jogos Regionais a gente terá um resultado muito melhor, mas mesmo assim ainda classificamos em 3 modalidades para os abertos, né? No futsal feminino, fomos medalha de prata. No futebol de campo feminino, ganhamos do Santos Futebol Clube por 1-0 e fomos medalha de bronze, então estamos nos abertos. Na damas, fomos medalha de prata, estamos nos abertos. E no voleibol também, feminino, com a professora Luciana, classificamos para os jogos abertos também. Agora, você sabe que um dos problemas que tem os jogos regionais é esse detalhe que o Carioca falou agora.
você não leva todas as modalidades iguais. O certo deveria ser, todas as cidades deveriam levar as modalidades que vão ser disputadas, porque existe uma igualdade. Aí você tem lá, Santos vai levar 50 modalidades, Cubatão tem que ter 50 modalidades, Praia Grande 50, porque você vai nivelar a competição. Agora fala assim, ó, eu vou levar quatro só, hein? 4 modalidades. Essas 4 aqui eu sei que eu vou ganhar a medalha. E vai com 4 modalidades. Então, é um disparate de trabalho, né? E outra coisa também, Guido, que você foi muito feliz na sua colocação, é que outras cidades investem alto, né? Levam atletas contratados. Nós perdemos muitos atletas em várias modalidades, porque foram disputar por outras cidades recebendo, e Cubatão investiu na sua base. Nós fomos no voleibol com uma equipe com a idade de 16 para 17 anos, uma equipe que a professora Luciana está preparando. O nosso futebol feminino e o futsal também com uma maioria de Cubatão e algumas atletas de São Vicente. Mas todas foram pelo projeto. Nós não tivemos ninguém lá, nenhum atleta que foi contratado pela cidade de Cubatão. Então você pega lá Santos, Osasco, vamos supor, você pega a natação, Santos vai com atletas do Santa Cecília. Você pega o Santos Futebol Clube, ele vai no futebol e vai no futebol feminino com a camisa do Santos Futebol Clube. Mas aí são parcerias dentro da cidade. Dentro da cidade. Não, eu sei. Aí não é contratação de fora, aí é contratação do trabalho que a FUPES faz com os atletas o ano inteiro, 2 anos, 3 anos, são atletas da cidade. Sim, mas com uma estrutura muito maior. E existem outras modalidades, são categorias individuais, que as cidades contratam de fora e, lógico, contratam para obter o resultado final lá, que é o resultado do primeiro, do segundo, do terceiro colocado. Então, com aquilo que nós levamos, eu entendo que nós tivemos um bom resultado. Roberto, você que é um jornalista que atua na cidade de Cubatão. Vamos falar um pouquinho dos equipamentos esportivos, depois a gente vai fazer um apanhado geral mais sobre modalidades, escolinhas, enfim, o trabalho que vem sendo feito. Eu queria que você fizesse um apanhado para a gente, Luiz, sobre como é que está a situação dos equipamentos esportivos, os ginásios, por exemplo. Eu tenho aqui o Centro Esportivo Armando Cunha. Por favor, a foto na tela aí. Como é que anda o ginásio de Cubatão, Luiz Roberto? Olha, se eu for dar uma nota para o ginásio de Cubatão, será uma nota dada pelo COMEL, que é o Conselho Municipal de Esportes da cidade. Tem analisado muita coisa. O Armando Cunha, na sua estrutura, que nós estamos vendo aí no ginásio, está boa. Só que tem o problema da piscina, que eu queria que o Carioca falasse sobre a questão da piscina. Que os moradores do Casqueiro não têm mais essa questão de usar o Armando Cunha para piscina, Edson. Que todo mundo praticava a sua modalidade de natação no Casqueiro. Agora tem que correr lá até o centro, etc, etc. Eu queria que o Carioca falasse o porquê que o Armando Cunha e quando o Armando Cunha terá a sua piscina, querido. Sim. Boa pergunta, Luiz. Como nós podemos ver aí nas fotos do Armando Cunha, aquela equipe de voleibol que apareceu na foto é a equipe da professora Luciana que nos trouxe a medalha. Nós temos lá aquelas fotos da ginástica, que é com o professor Sinoca. Nós atendemos cerca de 180 pessoas só na ginástica. Nós atendemos 3 categorias do voleibol. E nós temos a área, lá nós temos o futsal também com o professor Beto. Nós temos a área tem o basquetebol com o professor Melado. E nós temos a área da piscina. A piscina, assim que nós assumimos, né? A prefeitura, o estado lamentável. Existiu uma obra do governo anterior, né? A gente não está olhando para retrovisor, mas para poder se entender o que está acontecendo lá. Essa obra ela corria judicialmente, não poderia se continuar porque havia uma situação de reavaliação do que foi gasto, de como foi feito aquilo. Então a obra ficou parada. Há cerca de 6 meses atrás nós conseguimos a liberação. Hoje se encontra um processo licitatório na prefeitura. Eu acho que a Secretaria de Obras poderia responder isso muito melhor do que eu, mas eu sei que existe porque existe uma determinação do prefeito Ademário que essa piscina ainda, com a graça de Deus, ela possa estar em funcionamento até o final do ano, para que o ano que vem a gente tenha as aulas retomadas lá. Enquanto isso, o pessoal que é do Casqueiro hoje faz natação no Centro Esportivo Romeirão, mas lógico, muitas pessoas deixam de fazer, que a gente não consegue atender todo mundo. Mas há sim um esforço do prefeito, há um esforço da secretaria de reativar essa piscina o mais breve possível, até porque a obra lá, Edson, ela não é muita coisa. Ela não é, sabe, a piscina não está acabada. Ela precisa de um reparo, ela precisa de um reparo nos seus aquecedores, ela precisa de um reparo na sua iluminação, e eu tenho certeza que esse ano a gente está com ela em pleno funcionamento, porque é necessário que ela venha funcionar. Antes de falar de alto rendimento, vamos falar para o munícipe de Cubatão. O que a secretaria, o que a área de esporte da cidade, comandada pela prefeitura, oferece para as crianças?
O papai e a mamãe estão vendo o programa em Cubatão, moram em qualquer área de Cubatão, tem um filho ou uma filha. O que vocês oferecem para todos os bairros de Cubatão como opção do esporte? Nós temos todas as modalidades. O Casqueiro atinge ali a Caraguatá, a Vila dos Pescadores, o próprio Jardim Casqueiro, onde nós temos as modalidades lá de voleibol masculino, de voleibol feminino, de handebol com a Associação ANE, nós temos voleibol masculino com a Associação ANE, nós temos academia para a terceira idade com o professor Sinoca também, para as pessoas mais jovens também. Nós temos o futsal com o professor Beto, que ele chega a atender 150 crianças lá com turmas durante o dia, que é professor da rede. Então, nós temos praticamente todas as modalidades que atendem no Armando Cunha. E aí... Tem judô lá também? Do idoso também tem. Judô também tem? O judô, a gente tem o judô com o professor Guedes, temos o karatê também hoje, nosso professor de karatê, que é o Maurício, ele aposentou, mas nós temos hoje a Associação Deus é Fiel, que hoje atende todas as demandas que nós temos na condição de artes marciais, né? Nós criamos agora no PITA, o andar de cima do PITA virou um centro de artes marciais, onde até o vereador Anderson Delano apresentou uma emenda impositiva para a compra de equipamentos. Então, hoje nós temos todas as modalidades da artes marciais atendendo em cima do ginásio PITA. E na parte inferior do ginásio, nós temos todas as atividades. Lógico, temos uma quantidade de vagas, a Secretaria do Esporte hoje ela tem 21 professores, somente, professores esses que são emprestados da educação, né? Quando criaram a secretaria lá atrás, Guido, criaram a secretaria apenas com 6 cargos e pegaram emprestado o cara que trabalha para limpeza, o professor da educação, e logo em seguida fizeram um concurso para técnico esportivo, mas nós temos uma meia dúzia de técnicos esportivos lá, né? Hoje, existe um projeto que está para ser tramitado, onde a gente reestrutura a secretaria, onde esses professores que são da educação vão passar a ser efetivamente do esporte. Todos eles... Já viu que é tudo na base do empréstimo. A sua grande maioria são professores que estão próximos das suas aposentadorias, então irão se aposentar e os cargos serão extintos e haverá um concurso, estamos se programando para o ano que vem, para técnico desportivo, de cada modalidade, porque hoje a secretaria se encontra defasada, porque na verdade ela foi criada lá na administração do Dr. Cremon Silveira Castor, com o meu grande amigo, que eu quero deixar um abraço aqui, o senhor José Rubens Marino, que era o secretário na época. Foi criada a secretaria, e quando a secretaria foi criada, não pensaram na secretaria, pensaram só na parte administrativa. Pensaram no departamento. Só no departamento. E não pensaram, né? na verdade, na parte estrutural. Então, nós não temos um professor que é da secretaria. Todos os professores são da educação. Agora, Carioca, uma coisa que a gente está... Eu pelo menos, quando vi os jogos regionais, e senti falta, porque o Cubatão sempre foi um grande celeiro do atletismo. Sim. Pô, era a referência na Baixada, né? Única pista do atletismo que Pô, a gente era a tinha referência. A gente falava do atletismo de Cubatão, todo mundo só falava maravilhas, né? aqui. E o boxe? Então, e agora? O que aconteceu com isso? E o rugby? O rugby? Essas modalidades. Para aí. O handebol... Não, começa pelo Eu atletismo. vou no A pista do atletismo lá O em atletismo hoje, nós temos lá hoje, com muita honra, ainda o professor Adilson. que é conhecido de todos, que faz um excelente trabalho. Durante muito tempo trouxe muitas medalhas para a cidade, Mais de 20 teve anos, colocação, mais de 20 anos. No ano passado fomos para o Abertos, hoje nós temos um PCD muito forte lá no atletismo, mas o atletismo em si a gente não tem alcançado alguns resultados, porque passa por um processo também de reestruturação. O professor Adilson também tem hoje, se me falha a memória, professor, se eu me perdoe, aí uns 30, 40 anos de casa, também daqui a pouco está se aposentando, e a preocupação justamente de acertar a casa na sua parte administrativa é para a gente poder fazer o concurso público e trazer profissionais para Cubatão voltar a ser o que ele era. Nós tivemos aí há cerca de 15 dias a visita do professor Dick a Cubatão, que é uma honra recebê-lo. Ele esteve até lá com a gente. Eu tenho certeza que ele olha para aquilo com um pouco de tristeza, porque dali saíram vários atletas, resultados fantásticos. Nós temos um rapaz em Cubatão, o Espigão, que ele foi finalista numa Olimpíada de Sydney. Sim. Em Cubatão. Porque a gente está falando Então, assim, que o atletismo era celeiro. realmente era celeiro, e a gente tem a intenção e é projeto de retornar isso. Carioca, sem demagogia, o prefeito está imbuído de falar assim, eu hoje não tenho grana, a cidade está atolada em dívida, mas eu tenho projeto para o esporte concretamente e eu vou fazer para o esporte. Sim. Ou o esporte é aquele negócio? Não, deixa para lá, o importante são outras coisas, e vai levando em banho-maria, é isso? Não, o prefeito, sendo bem sincero, o prefeito ele tem sim essa vontade de
de investir, de transformar. Tanto é verdade que ele tem investido, que nós ficamos com o ginásio Pita, ao ponto do Pita, né, um atleta que saiu da nossa cidade, pedir para retirar o nome dele na administração anterior, de tanto abandono. Aquela obra ficou durante 8 anos. O Pita pediu para tirar o nome? Na época pediu. Ficou durante 8 anos desativado na administração Se o Pita anterior. pediu para tirar o nome dele, com todo respeito, o Pelé tem que pedir para tirar o nome do Dondinho lá em São Vicente. Sim. Com certeza. O ginásio lá tá perdão o Bagaço, termo, um lixo. E tá precisa- falando aqui o munícipe da cidade lá. Esse é o Então, Pita. em homenagem ao pai do Pelé, o ginásio estava o nome Dondinho. Por favor, o Pita de vergonha falou, tira meu nome aí do ginásio em Cubatão, porque esse ginásio só tá faltando cair. E o Dondinho em São Vicente só não cai porque acho que Deus não quer. Esse é o Pita hoje, totalmente reformado. Assim que o prefeito Ademário assumiu, ele se preocupou com esse ginásio, né? E nós hoje reinauguramos ele. O Pita manteve o nome dele lá, porque viu o empenho dessa administração. Então hoje nós estamos aí. Esse é o Centro de Artes Marciais que está passando aí agora, com o ginásio totalmente reformado. Nós temos aí um projeto de revitalização da Beira-Mar, onde nós vamos atingir a nossa raia olímpica, que hoje também se encontra numa vergonha, um abandono. E dentro desse projeto de revitalização da Beira-Mar, vai atingir também a nossa raia com a professora Cristina, que é árbitra de Olimpíada. É o que o Guido falou, em Cubatão tem profissionais Tem muita que gente tiveram Você sabe qual é o espaço... problema de Cubatão? É que o prefeito pegou uma terra arrasada. É isso aí. Uma cidade arrasada. A realidade é essa. Você não pode tirar leite de pedra, cara. Não pode. O prefeito assume uma cidade, terra arrasada, perde toda a verba das indústrias, É verdade. sem recursos financeiros. Prioridades é saúde, é educação. Aí eu falo, eu vou ter que reformar aquele ginásio, mas não tem grana, porque o Luiz Roberto vem meter o pau no prefeito porque a Santa Casa não está funcionando, o ambulatório não está funcionando, o outro não está funcionando. Amigo, a gente tem que olhar também para o lado, sabe, quê? da situação da cidade de Cubatão. Ou você é administrador ou você não é, então, tá? Não é administrador, Então, é pronto, falta de recurso. para, Guido, pelo amor de é Deus. falta de recurso. Tá bom. Ou você tem recurso para Falta de fazer recurso, tudo, Guido. ou não tem. Ô, Guido, pelo Não é amor de verdade? Deus. Você tem que analisar isso. Você tem que algumas prioridades. Você fala o seguinte, eu prefiro reformar um hospital ou um ginásio? Ou um centro esportivo? Você vai reformar um hospital. Isso. Vai reformar uma escola ou uma quadra de futebol? Ou reformar a escola. Isso se você tivesse um orçamento só e tivesse que escolher um determinado tipo de investimento. Mas eu acho que o orçamento Agora, do existe esporte é orçamento baixíssimo, para não é? esporte, para educação, para saúde. Mas é pra tudo. pequenininho o esporte, E o Edson. esporte, sabe o que o cara faz? Às vezes, se o cara não tem muito interesse, ele não pensa que uma criança que sai da rua e pratica um esporte, você está plantando um cidadão para o futuro. Não, mas eu acho que Agora, ali se você deixar uma criança não está abandonado. marginalizada Pera, lá não na está rua... abandonado. você Não está acaba- abandonado. Olha aqui, Cubatão já teve alguns esportes, por exemplo, atletismo, referência. Handebol. Como é que está o Navega São Paulo lá? Então, Na tu boa. falou. Então, Não, Navega São Paulo é uma coisa. Não, a raia é outra. o Navega São Paulo, eu acho que não existe mais. Há quanto tempo já em Cubatão? deixa eu falar. Navega Fomos São um dos pioneiros em Cubatão. O Navega São Paulo, ele acontecia onde é a raia hoje, mas hoje nós ainda temos o projeto lá. Tem o A professora projeto. Cristina é uma guerreira. Eu, inclusive, na última reunião que nós tivemos com os professores, eu falei para ela, a senhora merece, porque ela, com toda a falta de estrutura, ela ainda tem mantido lá hoje 78 alunos que praticam Qual é o essa orçamento prática lá. da Secretaria de Esporte? Nosso orçamento hoje lá é de 7 milhões 800 e alguma coisa, sendo 6 milhões e pouco de folha de pagamento. A gente, Onde você viu e isso? veja bem, você sabe, é uma Mas, ô, cultura, Guido, é uma cultura do nosso país. Apertou o cerco lá para o mês de setembro, agosto, setembro, tem que mexer, tem que remanejar, porque você tem o funcionário de carreira, você tem o Claro. pagamento. Sim, As lógico. primeiras secretarias a ser mexidas, esporte, turismo e tal, porque você não pode mexer na saúde, na educação. Então, é assim, ele é curto, ele é pequeno, mas eu falo, mesmo ele sendo pequeno, nós temos um ginásio que foi reinaugurado. Quando você falou do hospital, nós tínhamos um hospital fechado quando nós assumimos a administração, e hoje o hospital está aberto. Tem os seus problemas? Tem, mas é melhor ele aberto com problema do que ele Sim, fechado sem lógico, problema. lógico. É lógico. Então, assim, A gente ele tem analisa trabalhado. Cubatão de um modo diferente. Eu pelo também. menos, penso assim. Né? Isso. Agora, Vive com lá pra tu relação, ver. agora, com relação ao investimento do esporte, ele tem se preocupado sim, né? Lógico, poderíamos estar fazendo mais? Poderíamos, eu não vou ser aqui hipócrita nem demagogo, de dizer que, como esportista da cidade, mesmo estando na administração, eu não quero mais. Eu quero sempre mais. Se eu puder hoje ter a raia funcionando, em plena atividade, Então, a piscina, segundo. a piscina do Casqueiro ativa, como ela estará ativa,
e eu posso, com a graça de Deus, retornar aqui no final do ano para poder dizer, está lá, aqui estão as fotos, porque eu sei que existe um processo licitatório para que essa piscina volte a funcionar, a gente vai ficar um pouco mais feliz. Mas aqui eu quero deixar o meu, Edson, me dá um segundo, com toda a por favor. falta de estrutura, o meu agradecimento aos professores, que Eu vou são te dar 21 um guerreiros. segundo, Luiz Roberto, mas antes deixa eu dar uma mensagem aqui Isso, para dê você a que vai trocar o mensagem. pneu do seu carro. Blanco Pneus, falou em pneus, não tem preço melhor. Blanco Pneus, e não é só pneus o Blanco não, tem tudo para melhor revisão automotiva. Pneu aro 19 a partir de R$ 349 reais. Pneu aro 20 a partir de R$ 399 reais. E tem também óleo semissintético, olha só, hein? O S1, o SL15 W40 a partir de R$ 17 reais, tá bom? E lembrando, hein? Lembrando, óleo mineral a partir de R$ 13,99. E você, ao colocar o óleo no seu carro lá, a colocação é gratuita, viu, meu filho? Você não paga nada, não. Graças a Só vai Deus. pagar o preço do óleo. E tem jogo de pastilha também, para Gol, Paraty, Palio, Uno, Corsa, Sedan, a partir de R$ 24,90. Tudo isso jogo de pastilha da marca Cobrec. É rápido, é rapidíssimo. A palavra está com o Luiz Roberto no próximo bloco.